Josué capítulo 7, vamos ler apenas o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: levanta-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante de vossos inimigos não podereis sustentá-los, até que tireis o anátema do meio de vós. A igreja pode sentar. Bem, meus amados irmãos, sempre no domingo nós estamos procurando trazer uma palavra da parte do Senhor para os nossos corações, onde sempre vai trazer orientações da parte de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. É bem verdade que muitos faltaram nesta noite, porque é uma luta. Quando se fala de falar de lar, de família, o diabo não quer. E aí o diabo arruma uma série de coisas, desculpas na mente das pessoas. Eu convidei tantas pessoas hoje, eu vou, e ninguém veio. Mas nós deixamos aqui, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. A gente não pode parar porque alguém está parando. Claro que teve aqueles que não puderam vir devido às suas necessidades. Deus sabe, e nós também precisamos entender e compreender isso. Amém? Mas Deus, se você está aqui, se você veio, é com você, é comigo que Deus quer falar nessa noite. Nós temos tratado de um assunto, irmãos, que pode ter certeza, ao iniciarmos a falar sobre isso, o diabo ele já tem se levantado, tem surgido lutas, dificuldades e coisas maiores que vão se levantar, porque a primeira instituição constituída por Deus é a família. Foi a família. A Bíblia diz que a criação do ser humano é a coroa do Senhor, é a coroa da criação do Senhor. Deus criou todas as coisas, mas quando Deus criou o homem, Ele viu que ali estava perfeita a sua obra, estava completa a sua obra. E como já citamos, o homem, por passar um período só, Ele disse: não é bom que o homem esteja só. E aí Deus faz a mulher. Essas bênçãos que Deus tem colocado na nossa vida, porque sabemos que quando Deus ele tem um projeto a realizar, Ele nunca vai fazer na vida da mulher sozinha ou na vida da esposa, é do casal, é da família. E nós vamos tratar hoje de um assunto da experiência do povo, em especial de uma família, a família de um homem chamado Acã. A gente vai aqui trazer um pano de fundo dentro do contexto, para que os irmãos entendam o que estava acontecendo. Deus, no meio do seu povo, Deus ele sempre deu vitória ao povo de Israel. Deus sempre se revelou como um Deus onipotente, como um Deus que, quando está à frente de todas as coisas, é certeza de vitória. Deus ele sempre quis fazer o seu povo entender que quando há uma dependência, quando há uma submissão à vontade de Deus, à palavra de Deus, não há como viver em derrotas. Muitas das vezes as nossas maiores derrotas é porque não botamos o Senhor à frente delas. Muitas das vezes as nossas maiores guerras perdidas é porque não buscamos a direção daquele que sabe e conhece todas as coisas. E muitas das vezes nós enfrentamos muitas guerras nos nossos lares, batalhas, em alguns momentos nós estamos sendo derrotados e não conseguimos entender por que isso tem acontecido. E nós vamos entender na palavra de hoje que a culpa não é do Senhor, a culpa sempre vai ser nossa. E essa palavra é para me alertar, para te alertar, para que a gente mude o curso das nossas escolhas, para que a gente mude o curso das nossas decisões, que a gente deixe de agir muitas das vezes, quando é necessário que o Senhor é quem deve agir por nós. Porque quando Deus é para agir, nós quem agimos, pode ter certeza, nem sempre dá certo, nem sempre vai sair como nós queremos. O povo de Israel ele estava vivendo uma experiência gloriosa de transição, onde o povo tinha sido liberto do Egito, da escravidão, o rumo a uma terra prometida. E Deus ele quer, meus irmãos, levar do meu lado, levar ao teu lado nesses últimos dias a uma transição. Ele quer que nós venhamos sair daquilo que nós vivemos para vivermos algo maior na presença dele. Muitas das vezes estamos acostumados com a vida que estamos tendo.
Mas Deus tem mais para mim e para você, meu irmão. Deus tem mais para a minha casa e para a tua casa. Mas para isso nós precisamos se submeter totalmente à direção, ao governo e à palavra do Senhor. E precisamos, naquilo que é a nossa responsabilidade, como pai, como mãe, como família, como filhos, precisamos sim não jogar um para o outro. Porque nos estudos que virão posteriormente, nas terças-feiras, iremos abordar com mais detalhe acerca do papel do homem, do papel da mulher, do papel dos filhos, desse conjunto que se chama projeto de Deus, ao qual nós deixamos com o nosso lar alinhado à vontade de Deus. Vai ter lutas, vai ter dificuldades, sempre vai ter, mas nunca as lutas e a dificuldade acabará o projeto de Deus. Como o irmão ministrou sobre Jó ontem, quando disse que Jó disse que eu pensei que os teus planos ou os seus projetos não são frustrados, louvado seja o Senhor. O diabo ele sempre vai se levantar com intentos, com setas, para destruir o projeto de Deus. E aonde ele tem achado legalidade, aonde ele tem achado espaço, ele tem conseguido, irmãos. Mas se eu e você estivermos vivendo como esse projeto e vivendo o projeto do Senhor, nenhuma força das trevas tem poder sobre a minha e sobre a tua casa, louvado seja Deus. Israel ele vinha de uma experiência, como eu já disse, onde Deus tinha feito muitos feitos no seu meio, providências, suprindo as necessidades, provisão, livramento, milagres extraordinários. Israel agora ia enfrentar uma cidade chamada Jericó, uma cidade que tinha se encerrado os seus portões, ninguém entrava naquele ambiente, havia uma guarda forte, havia um muro espesso ao ponto de a Bíblia dizer que casas eram construídas sobre aquele muro. Era uma verdadeira fortaleza intransponível aos olhos de homem, mas aos olhos de Deus tudo é possível. E muitas das vezes, meus amados irmãos, a verdadeira fortaleza de Satanás que se instala na minha e na tua casa, na nossa vida, no nosso interior, aonde nós não conseguiremos vencer se não for pela intervenção do céu. Barreiras que muitas vezes o diabo coloca, situações que nós deixamos levar e nós nos encontramos barrados diante dessas coisas e não conseguimos avançar naquilo que é o propósito do Senhor. Israel não conseguia avançar naquilo, mas o Deus de Israel é quem dá a vitória ao seu povo. E é o Deus a quem nós servimos, meus irmãos, que nos garante que Ele sempre nos dará vitórias, Ele sempre nos ajudará a vencer as nossas dificuldades, as nossas mazelas e as nossas fraquezas. Falar desse assunto imputa para nós uma grande responsabilidade diante de uma sociedade perversa, diante dos nossos familiares e diante do Senhor, porque nós fomos chamados para sermos igreja do Deus vivo, irmãos, e nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Como eu já disse aqui no culto passado, a minha família não é perfeita, a sua não é, mas nós servimos a um Deus que é perfeito. E se nós procurarmos se submeter e se alinhar à sua vontade, Ele dará graça a mim e a você, para que possamos dar testemunho que nós verdadeiramente somos povo de Deus, louvado seja o Senhor. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a única forma de Israel vencer aquelas coisas era com Deus à frente de todas as coisas. E assim não foi diferente. Israel foi ter com Jericó e venceu. Porém havia uma ordenança da parte de Deus. E se você está com a Bíblia aberta, eu quero que você acompanhe comigo no versículo 18, do capítulo 6. Houve uma ordem de Deus para Josué e para todo o povo, onde ele diz: tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos meteis, para que vos não meteis em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o curveis. Havia uma ordem de Deus para o povo de Deus, que o povo não poderia pegar nada de Jericó, porque anátema era aos olhos do Senhor, e a palavra anátema significa maldito, maldição. Aquela cidade era amaldiçoada, era maldita, porque nas guerras, antigamente,
Quando o povo de Deus vencia um exército inimigo, era por direito do povo tomar os despojos. Todas as riquezas, o ouro, a prata, os bens, os animais, os gados, que aquele exército inimigo vencido perdia, era dado ao povo que venceu. Porém aqui Deus disse a Israel: vocês não vão pegar nada, a não ser os utensílios do templo que é consagrado ao Senhor. E assim Israel foi contra Jericó e Deus deu vitória. Porém teve um homem chamado Acã, que na sua cobiça, na sua avareza, na sua prepotência, na sua falta de obediência à palavra de Deus, ele viu algumas coisas em Babilônia, ao qual levou ele a desejar e a esconder para si. E aí eu quero que você leia comigo no versículo 7. Aliás, no capítulo 7, versículo 1, perdão. Deus dizendo para o povo: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado, nós que somos pais, mães. Você vê que quando a gente fala do assunto de família, sempre a palavra de Deus é direcionada primeiramente ao homem, ao varão, ao cabeça, porque a maior responsabilidade está sobre os homens, porque os homens foram criados e chamados para governar. Adão lá no Éden, ele governava tudo, porém ao pecado entrar, o homem passou a ser governado, o homem passou a ser dominado por muitas coisas. E aí, irmãos, isso traz para nós um ensino onde nós devemos nos despertar e entender que você, mãe, você, pai, nós temos a responsabilidade de não se preocupar com aquilo que muitas vezes é atraente aos nossos olhos, porque muitas vezes o que é bom aos meus, aos teus olhos, não será bom aos olhos do Senhor. Quantas coisas que muitas das vezes levamos para dentro da nossa casa, que é anátema, porque não temos discernimento, porque achamos que é bom, porque aos nossos olhos trará benefícios, mas nós vamos ver no decorrer dessa mensagem que isso não trouxe nenhum benefício para a vida e para a casa de Acã. Chegou um momento que Israel venceu Jericó, uma cidade forte, fortalecida, mas Deus deu vitória. E houve um momento que Israel ia enfrentar uma nova cidade, ia guerrear contra um outro povo, a cidade de Ai, uma cidade bem menor. Os inimigos eram poucos, e aí Josué mandou espias para espiar aquela terra, e os espias voltaram e disseram: não manda todo o povo não, para enfadigar, manda só uns 2.000 ou 3.000, é o suficiente, os inimigos são poucos, são fracos. E aí Josué assim fez, mandou 3.000 homens para a cidade de Ai. E diante da cidade de Ai, o povo foi derrotado, o povo fugiu. 32.000 homens, se eu não me engano, 32.000 homens, 36 homens foram mortos, e o resto do povo fugiu, diante de um adversário muito menor do que Jericó. E aí o que é que eu quero trazer para você? Eu quero que você entenda que diante de Jericó o povo foi vitorioso, mas diante da cidade de Ai, um povo bem menor, o povo foi derrotado. Por quê, irmãos? Porque em Jericó Deus estava com o povo, mas em Ai Deus não estava com o povo. Sabe quando a minha casa, a sua casa é vitoriosa? É quando Deus está conosco, irmãos. Muitas das vezes o nosso lar já venceu lutas grandes. Muitas das vezes a nossa casa já passou por lutas dificultosas muito grandes e nós vencemos. Por quê? Porque Deus está conosco. Mas talvez hoje, diante de lutas pequenas, talvez hoje, diante de pequenas coisas, nós temos sido encontrados derrotados. Sabe por quê? Porque talvez a presença do Senhor não está conosco. Mas por que a presença de Deus não estava com Israel? Por causa do versículo 1 do capítulo 7. O povo prevaricou, por causa de Acã. Mas quem escondeu foi Acã, mas todo o povo pagou. Porque Deus disse: se alguém pegar alguma coisa, o povo vai pagar o preço. E muitas das vezes no nosso lar, na nossa casa, no nosso âmbito familiar, às
E às vezes, sabe quem é que leva o anátema? Somos nós. Muitas das vezes, sem discernimento, nós colocamos coisas, permitimos coisas. Às vezes a falta de posição, às vezes a falta de submissão à palavra nos leva a cair em laços espirituais. Deus tinha dado uma ordem, no versículo 18 que eu li: não peguem nada. Essa foi a ordem de Deus. Mas no capítulo 7, versículo 1, alguém desobedeceu. E quando a palavra diretriza a minha vida e a tua vida, quando a palavra nos instrui o nosso lar, como devemos ser como família, na presença de Deus, quando nós fugimos dos parâmetros que Deus estabeleceu, quando nós fugimos daquilo que Deus deu para nós como princípio, meus irmãos, nós estamos sujeitos a permitir que o anátema, o que é maldito, entre no nosso coração, na nossa casa, no meio dos nossos filhos. E isso é sério. Não, mas eu vou para a igreja, mas eu estou na igreja, eu prego, eu faço isso, meus irmãos. Todos nós somos alvos de Satanás. O diabo, ele é legalista, ele trabalha em cima de legalidade, de oportunidade. Se nós dermos espaço ao Senhor, o Senhor operará. Porém, se nós dermos espaço a Satanás, Satanás vem para destruir. E aí nós precisamos nos policiar. Pais, mães, filhos, e essa família junto precisa em Deus buscar Ele, para que o nosso lar, irmãos, possa ser um ambiente genuíno, para que o nosso lar possa ser um ambiente espiritual, para que o nosso lar, a paz de Cristo reine. Eu não estou dizendo que não vai ter discussões, tem. Eu não estou dizendo que não tem problemas, tem. Mas eu estou dizendo que quando o Senhor está presente, todo problema é dissipado em nome de Jesus. Quando o Senhor está presente, toda a barreira cai por terra. Quando acontece uma situação, há uma barreira, porque o diabo ele é especialista em justamente aproveitar das situações para permitir com que eu e você crie barreiras. É barreira entre pais e filhos, é barreira entre mulheres e esposas, esposos e esposas. Ninguém quer ceder, ninguém quer se render à palavra. Não, porque se eu me render, eu vou estar me mostrando que eu sou fraco. Não, você é forte quando você se rende à palavra. Você é forte quando você se submete à palavra. Você é forte quando você faz com que o nome do Senhor seja glorificado. Não, mas foi minha esposa que errou, eu não vou ceder. É você mesmo que vai ceder. É você mesmo. E você não é fracote quando você cede. Você varão, você esposa, quando você cede, você está cedendo. Sabe por quê? É porque você quer que a presença de Deus continue no teu lar. Porque quando a gente endurece a nossa cerviz, quando a gente endurece o nosso coração, quem prevalece, quem permanece atuando, não é o Espírito de Deus, mas sim o Satanás. Isso é sério. Houve uma ordem de Deus pela sua palavra, houve uma desobediência, e pela essa desobediência houve uma consequência. Quantos lares hoje, irmãos, estão sendo destruídos por causa da desobediência à palavra, porque as pessoas não estão se submetendo à palavra de Deus, aos princípios de Deus. Que eu digo a você, o meu lar, o seu lar, o lar de cada um de nós que somos servos do Senhor, ele é alvo todos os dias do diabo. Não pense que o diabo está feliz em ver você servir ao Senhor. Não pense que o diabo se agrada quando vê você, pai, pegando seus filhos. Vamos travar o joelho, vamos orar. Você, pai, faz isso? Os pais aqui pegam os filhos aqui para orar, antes de dormir, vamos travar o joelho, cada um faz uma oração. Nós temos feito isso? Nós temos pegado as esposas, os varões para, vamos orar, meu amor, mas vamos orar junto aqui. Você tem chamado sua esposa para jejuar junto com você? Você, esposa, tem chamado seu esposo para jejuar junto com você? Ou é uma busca individual, cada um por si? Eu sei que tem momentos que às vezes é um varão e o Senhor, a varoa e o Senhor, mas tem momentos que é o Deus junto. Porque um cordão de 3 dobras dificilmente se arrebentará, diz a palavra. É você, a esposa e o Senhor presente no meio. Ou estamos servindo uma vida individual. Estamos pegando a Bíblia, sentando com nossa família, vamos estudar a palavra. O culto doméstico, estamos fazendo o culto doméstico no nosso lar?
Nós damos graças a Deus no dia que não tem culto, para a gente ficar bem à vontade em casa. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado, porque o diabo ele é artimanhoso. Ele não está brincando não, irmãos. Ele não está brincando, e nós estamos brincando. O diabo ele tem se aproveitado de circunstâncias, de brechas e oportunidades que nós damos. E aí muitas vezes não conseguimos entender, porque o nosso lar está em desordem, porque os filhos estão desobedientes, porque as coisas estão acontecendo e não conseguimos entender, fugiu do nosso controle, não conseguimos mais trazer as coisas para o lugar, e aí às vezes vem a nossa natureza humana, e nós queremos botar as coisas no lugar, na força do braço, na força da razão, no grito, na autoridade humana. Não acontece, porque a batalha é espiritual. É um chamado de Deus a dobrar o joelho. É um chamado ao joelho do Senhor, a essa casa, a essa família, se render na presença do Senhor. O povo foi derrotado. Será que nós não estamos sendo derrotados diante de pequenas coisas? Será que pequenas picuinhas não estão afastando esposo de esposa? Será que pequenas picuinhas não estão afastando pai de filhos? Muitas vezes os filhos preferem se abrir com as pessoas lá de fora do que se abrir com os pais em casa. Por quê? Porque não tem espaço em casa com os pais. Porque os pais estão arrogantes. Porque os pais não compreendem, não preocupam em entender e procurar resolver as coisas dentro da revelação da palavra do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem a instrução do céu para a nossa casa, para a nossa família. Basta nós se saturarmos dela, basta nós irmos da palavra. Senhor, fugiu do meu controle, mas o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Me dá direção, me dá sabedoria, me dá governo, me dá discernimento. Meus irmãos, não podemos brincar nessa última hora não. E esse trabalho que a gente tem começado a trazer isso aí, vai nos ferir muito o nosso ego, vai ferir muito a nossa natureza humana, o nosso achismo, porque o agente procura, inclusive eu, cada um de nós, ou nós procuramos se enquadrar naquilo que Deus tem para nós, ou nós estamos fora da arca. Olha, nós estamos trabalhando, construindo a arca, e no final de tudo, a gente fica fora. E não é assim que é passeio. O bom é a gente trabalhar e no final de tudo, entra com o gozo do teu Senhor. É sermos recompensados pelo trabalho que a gente fez. Amém, meus irmãos? Amém. Houve uma preocupação de Josué, porque o povo perdeu diante da cidade de Ai. Será que há preocupação na minha e na tua vida pelas as derrotas que nós temos tido? Será que há preocupação no nosso coração em ver que as coisas estão saindo fora do lugar? Será que está havendo um despertar de Deus em nós em saber que o nosso lar não está bem como deveria estar? Será que estamos se preocupando em buscar a Deus? Josué se preocupou e foi buscar a Deus. Senhor, o que é que está acontecendo? Por que fomos derrotados? Por que meu lar está assim, Senhor? Por que está uma desordem? Por que o meu marido está assim? Por que a minha esposa está assim? Por que os meus filhos estão assim? Senhor, me dá uma luz, uma direção, uma revelação. Aquilo que eu não consigo enxergar, Senhor, me mostra. Porque às vezes tem coisas ocultas, irmão, que a gente não consegue enxergar, mas o Senhor é aquele que revela o oculto e o escondido. Eu me lembro da experiência que eu já contei com os irmãos há um tempo atrás, de um filho meu que não dormia de noite, toda madrugada se acordava, choro em pranto, oprimido. E isso começou a me incomodar. Eu digo, o que é que está acontecendo? Eu fui buscar o Senhor, pedir misericórdia. E o Senhor me mostrou em sonhos que em cima do guarda-roupa, por trás de uma sacola, tinha uma bolsa que tinha algo assim, assim, assim. Era algo que a esposa tinha comprado para usar no mosquiteiro. E nesse plástico havia a foto de uma imagem de escultura. O pessoal sempre bota nessas coisas, né? E o Senhor me mostrava, o anjo me levava, eu mudava a cadeira, subia na cadeira, puxava o chão do guarda-roupa, eu pegava, estava lá, eu disse, é isso aqui, ó. Estava trazendo essa imagem, uma imagem. Que de forma sorrateira entrou lá, porque a gente comprou, botou, e às vezes a gente acha que essas coisas não tem nada a ver. Mas às vezes é por ali que entra um anátema, uma coisa às vezes oferecida ao diabo, uma coisa que foi oferecida a um suposto santo, a uma entidade.
E aí o Senhor rasgado e queimado. No outro dia, quando eu me acordei, eu fui do mesmo jeito, peguei a cadeira, botei lá, subi. Quando eu puxei as bolsas, estava lá do mesmo jeito que eu vi no sonho. Peguei, rasguei, queimei, joguei fora. Desde esse dia, acabou o problema. Acabou o problema. O problema que tinha acabou. Então, meus, o mundo espiritual, irmãos, ele é real. Ele é mais real do que eu e você é real. Ele existe. E a nossa humanidade, a nossa limitação humana, não nos dá condição de enxergar o mundo espiritual. Mas nós temos um Deus que tem capacidade de nos mostrar o oculto e o escondido. Mas para isso precisamos buscá-lo. Para isso precisamos buscar em Deus, entender por que está sendo assim, por que está acontecendo isso, por que vem essa peleja se arrastando há décadas, há anos. E às vezes o tempo passa, a luta fica instalada e a gente já até se acostuma. Porque o inimigo quer fazer a gente entender que aquilo ali é normal, faz parte da vida. Claro que tem problemas que é normal, todo mundo passa. Mas tem coisas, irmãos, que é sobrenatural, é coisas espirituais. E só tem uma forma de entender e compreendê-las, buscando o Senhor. Eu quero que o irmão leia comigo aí, no versículo 4. Olha o que aconteceu com o povo de Israel. Calma que a gente vai chegar em Acã, viu? Assim subiram, versículo 4 do capítulo 7. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Samarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Olha aí. Será que nós deixamos assim? Fugindo? Será que nós estamos subestimando a quem nós estamos lidando? Não subestima o inimigo. O inimigo aparentemente pode parecer pequeno, mas se eu e você, se a minha casa, a tua casa não estiver ajustada à vontade de Deus, o inimigo vai prevalecer. Eu me lembrei da próxima palavra de domingo que a gente vai trazer lá em Juízes, quando os medianitas prevaleciam no meio do povo Israel. Será que nós estamos fugindo da responsabilidade que temos, pela qual o Senhor nos chamou? Será que realmente nós temos, irmãos, empunhado a espada do Espírito, que é a palavra? Será que nós temos lançado mão do capacete da salvação, do escudo que é a fé, da couraça da justiça? E será que nós estamos como verdadeiros soldados, lutando pela nossa casa, pelo nosso lar? Ou estamos deixando as coisas acontecer à sorte? Há uma responsabilidade sobre nós, irmãos. O povo perdeu. E será que não temos perdido em algumas áreas da nossa vida? Será que diante de algumas necessidades da nossa vida, nós não temos fugido? Porque o inimigo tem prevalecido? Porque o inimigo, que aparentemente é fraco, tem sido forte contra nós? Será? Não subestima o inimigo. Quando nós estamos na centralidade da vontade de Deus, quando o nosso lar está na centralidade da vontade de Deus, irmãos, a gente jamais vai temer o inimigo. O diabo é quem tem medo de nós, porque não é quem está conosco. Davi, quando foi enfrentar Golias, um gigante de aproximadamente 3 metros, passou 40 dias afrontando o povo de Israel. Dai-me um homem para que peleje comigo. Não há ninguém. E o povo se acovardou. Só que aparece Davi, um jovem, novo, franzino, mas que tem experiência com Deus de Israel. E diante da afronta de Golias, todos chamando Golias do gigante, o gigante filisteu. Davi não chama ele de gigante, Davi chama ele de filisteu incircunciso. Porque quem era gigante, grande, Davi, era o Deus ao qual ele servia. Davi sabia que aquele gigante não era nada diante dele, nem diante do Deus que estava com ele. Porque quando nós estamos alinhados na vontade de Deus, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, pode se levantar inferno, treva, demônio, quem for, nada poderá nos abalar. Louvado seja Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10 para a tua direita, mas tu não será abalado, porque você sabe quem está contigo, irmão.
nossa casa na presença de Deus, ou seremos derrotados, ou seremos fugitivos diante dos inimigos. Não podemos abaixar a guarda, porque quando a gente abaixa a guarda, o golpe é fatal. E quando o golpe vem das trevas, vem para derrubar. Precisamos manter a guarda sempre de pé. Precisamos estar vigilantes contra as artimanhas e astutas ciladas de Satanás. O meu lar é projeto de Deus, o teu lar é projeto de Deus. Os teus filhos são herança do Senhor, nossos filhos são herança do Senhor. E o diabo, ele quer sempre acabar, destruir com aquilo que Deus estabeleceu. E não podemos dar espaço para isso, porque ele é sutil, ele é sagaz, ele é artimanhoso, ele sabe como entrar. Ele entra muitas vezes no nosso lar pela uma programação que a gente liga na TV. Ele entra muitas vezes pelo um clique que a gente dá no mouse, no computador ou no celular. Às vezes uma legalidade que ele encontra, ele entra. E ele entra para fazer arruaça. Ele não entra para brincar. Uma vez eu vi uma foto ilustrativa de um casal deitado na cama, e como se os dois tivessem brigado, um dormindo para um lado e o outro dormindo para o outro lado, e no meio tinha um demônio. Uma foto muito pesada, mas é a realidade do mundo espiritual, é a realidade, irmãos. E nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes essas coisas estão acontecendo com frequência no nosso lar, na nossa vida, e nós estamos percebendo que é Satanás que está trabalhando, que é Satanás que está investindo, que é o diabo que está preparando ciladas para causar dificuldade na minha e na tua casa. E nós temos que combater ele. Nós temos as armas espirituais. Nós temos, irmãos, os recursos que Deus nos deu. A nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas é contra os hostes espirituais da maldade. O Senhor sabe que você com as suas forças não vence, mas quando nós estamos aquilo que Deus nos dá, quando nós usamos as ferramentas que estão à nossa disposição, aí é diferente. Paulo em 1 Coríntios ele escreve: as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir até mesmo fortaleza, louvado seja Deus. Glória a Deus. O diabo ele se coloca como uma fortaleza, mas as nossas armas são poderosas e destrói qualquer fortaleza no diabo. Amém, meus irmãos? Amém. Então Josué, diante dessa indagação, porque o povo tinha perdido, eu quero que você acompanhe comigo no versículo 6 do capítulo 7. Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou-se em terra ao seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. Humilhação. Versículo 7. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo Jordão para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentaremos com ficarmos além do Jordão. Josué não estava entendendo o porquê da derrota. Josué estava achando que era Deus que estava sendo injusto, era Deus que tirou o povo de todas as vitórias e agora fez o povo perder. E muitas vezes, por não ter discernimento, irmão, nós queremos colocar a culpa das nossas derrotas e fraquezas em Deus. Muitas vezes indagamos: mas Senhor, o Senhor me chamou para quê? Foi para ser derrotado? Por que tanta luta? Por que Deus não dá vitória? E às vezes achamos que é Deus que é injusto, que é Deus que é mau. E aí Deus vai se revelar a Josué. Leia comigo aí o versículo 10. A resposta do Senhor. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, e até transgrediram o meu conselho que ele tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Está aí, Josué, o segredo porque vocês estão sendo derrotados. Está aí porque vocês estão sendo derrotados, estão perdendo lutas diante de pequenos inimigos. Está aí, Josué, porque vocês diante de Ai, vocês perderam. Porque vocês desobedeceram o conselho, vocês
vocês desobedeceram a palavra, vocês não foram fiéis naquilo que eu disse, vocês roubaram, cobiçaram, mentiram e esconderam o anátema. Irmãos, será que a gente não tem cometido essas coisas diante do Senhor? Às vezes a gente comete uma mentirinha e Deus sabe e entende. Não, Ele não entende. Vamos dar um jeitinho brasileiro para Deus entender. Como uma vez um pastor disse que a sua ovelha, que ele podia mentir, que se fosse por uma boa causa, Deus entende. Que Deus é esse que aceita a mentira? Homens da Bíblia que mentiram, pagaram o preço da sua mentira. Pagaram o preço. Abraão mentiu, escondendo que sua esposa era a mulher dele. Pagou o preço. Isaac, filho de Abraão, fez a mesma coisa. Pagou o preço por causa da sua mentira. Olha só, pai, o filho cometeu a mesma coisa. E você acha que não é uma responsabilidade minha sobre o pai? O que nós estamos deixando de legado para os nossos filhos? Os nossos filhos estão vendo em nós que exemplo. Porque, como uma vez eu disse aqui, às vezes nós pais queremos que os nossos filhos sejam nem algo que nem nós estamos sendo. Às vezes nós queremos que os nossos filhos orem, mas nós não temos orado com eles. Às vezes nós queremos que os nossos filhos leiam a Bíblia, mas a gente nunca pegou uma Bíblia e sentou com ele para ler, para explicar, para doutrinar, para mostrar. Não é assim, irmãos? Somos assim. Mas queremos nos orgulhar de vermos nossos filhos sendo servos e servas de Deus. Mas quando nossos filhos olham para nós, que exemplo nós estamos sendo dentro de casa? Que exemplo? Porque nós somos espelhos, irmão. E nossos filhos estão vendo o que nós somos. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Mas nós temos que andar no temor do Senhor. E a nossa casa precisa ser um ambiente de bênção. A nossa casa precisa ser um ambiente de glória de Deus. A nossa casa precisa ser um ambiente que faz bem. É gostoso, é bom estar no nosso lar, porque a presença de Deus está lá. É bom o convívio com a esposa, com os filhos, com o esposo, porque o Senhor está lá para passar alegria. E muitas vezes o nosso lar está um peso oprimido espiritual, há um peso, há uma luta, há uma batalha. Por quê? Porque talvez os demônios acharam alguma legalidade e entraram e se instalaram e colocaram ali lutas, e essas lutas estão lá. Enquanto eu e você não tomaram uma postura como Josué, ele se prostrou com a boca no pó diante da arca até a tarde. Passou horas e horas na presença de Deus. Senhor, mostra, Senhor, o que está acontecendo? O erro está em mim. Onde é que está o erro? Onde é que eu vacilei? Onde é que eu baixei a guarda? Aonde foi que eu dei brecha? O que foi que aconteceu? E quando há essa preocupação, irmão, na nossa vida, Deus vai mostrar. E Deus mostrou a Josué. Levanta, Josué. Tem nada. Alguém pecou. Alguém fez o que Deus não disse que era para fazer. Alguém lançou mão de algo que não era para lançar. Alguém guardou o que não era para guardar. Alguém agiu, alguém falou, alguém tomou uma atitude que não era para tomar. E nessa atitude errada, o anátema entrou. Precisamos nos policiar. Precisamos. E no versículo 3 que nós lemos, Deus ele traz um conselho para Josué. O que Josué deveria fazer? Acompanhe comigo. Versículo 13. Levanta. Vou parar aqui. Levanta. Nós precisamos tomar uma posição. Você que é pai, você que é mãe, nós que somos pais, temos uma grande responsabilidade dentro do nosso lar. Precisamos nos levantar. Precisamos agir de forma correta. Precisamos mudar alguns hábitos da nossa casa. Precisamos fechar mais as brechas para que o céu se abra sobre a nossa casa. Precisamos mudar, irmãos, algumas atitudes, alguns palavreados, algumas coisas que têm trazido opressão, peso espiritual sobre a nossa casa. Precisamos pregar a nossa esposa na cala da madrugada, meu amor, vamos orar. A esposa, chame o seu esposo, vamos orar. Vamos falar com Deus. E é gostoso quando a gente tem uma esposa sábia,
Uma esposa que quando o varão está fraco, desanimado, mas ela está ali, bora. Às vezes na minha casa eu estou desanimado, tem uma luta, tem uma peleja, é a responsabilidade. A minha esposa aí, não, vamos orar. E às vezes a gente nem quer, a verdade é essa. Não, mas vamos orar. E é bom, porque às vezes é melhor ser dois do que um, porque quando cai o outro levanta. Precisamos estar em concordância no nosso lar, irmãos. E quando a esposa está fraca, você está aí, minha filha, essa vem aqui, ó. Vamos orar. Não, mas eu quero falar. Não, vamos orar. Porque o falar não resolve. Porque a mulher quer falar, né? Ela quer explodir. Ela quer botar para fora. E você tem que ter ouvido para escutar. Né? E tem que escutar calado. Porque se falar alguma coisa, o negócio é mais fiel para a gente, né? Aí a mulher quer explodir, quer falar. Não aguento mais. Aguenta não, então vamos orar. Ao orar, a oração é a melhor solução. E às vezes a gente não quer, porque a gente acha que na força do grito, na força das palavras, na ira, a Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Há o problema, chegou alguém foi atingido, alguém foi, caiu na situação. Acontece, ninguém quer ter feito. Mas temos a solução correta. Qual é? Vamos trocar o joelho no orar. Vamos pedir misericórdia ao Senhor. Vamos colocar na presença de Deus a nossa vida. Não vamos deixar com que Satanás se irane com a nossa vida, com o casamento, com os nossos filhos. Vamos apresentar diante de Deus. Vamos para o altar do Senhor, porque é lá que somos sarados, é lá que somos curados, é lá que somos libertos, é na presença do Senhor. Levanta-te. Você precisa se levantar no seu lado, você que é cabeça. Você que é esposo, que está com uma ajudadora, auxiliadora, precisamos se levantar. O nosso lar no todo precisa se levantar diante de uma grande batalha espiritual. Os inimigos talvez estão prevalecendo, a luta constantemente está lá. Tem lares, irmãos, que a pessoa está fora, é uma paz, é uma bênção. Quando pisa do pé para dentro, começa a fuzuê, começa a briga, começa a zoada. Não há paz. E aonde deveria ter paz e amor é no lar. E às vezes a pessoa não tem tempo por quê. Mas chega e puta, agora uma bênção. Como meu marido que pisou do lado para dentro, começa. O negócio veio a cabeça para baixo. Por quê? Tem anátema. Porque tem anátema. E talvez eu e você não sabe onde está e qual é o anátema, mas Deus sabe. E nós temos que tomar atitude como Josué tomou. Colocar a boca no pão. Passa o tempo que for necessário buscando a Deus, até que Ele te mostre. Até que Ele faça você entender aonde está a dificuldade. E com certeza a dificuldade não está no Senhor. Às vezes até nós mesmos que estamos orando e a gente não percebe. Mas Deus vai mostrar. Sabe por que Deus mostra? Porque Deus quer restaurar o nosso lar. Deus quer restaurar a comunhão. Deus quer restaurar a nossa família. Deus quer abençoar a nossa casa. Louvado seja Deus. Mas para isso precisa buscar. Amém? Amém? Então Josué ouviu o Senhor, levanta. E ele se levanta. Acompanhe comigo. Outro conselho seu. Levanta-te, santifica o povo. E diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Olha só. Nós precisamos se posicionar para santificar o nosso lar. O nosso lar precisa ser um ambiente santificado. O nosso lar precisa ser um ambiente da presença de Deus, irmão. O nosso lar nós precisamos ouvir louvores, pregações. Os nossos filhos precisam desejar ser aquilo que nós estamos tentando ser em Deus. Pregadores da palavra, adoradores, instrumentistas. Nós, pais, precisamos influenciar nossos filhos a querer ser o que nós estamos lutando para ser. É tão gostoso como um filho nosso chega para nós: pai, quando eu crescer eu quero ser pastor como o Senhor. Que coisa maravilhosa! Você semear isso no coração da criança, pelas suas atitudes, e ele desejar, na sua inocência, ele desejar isso. Porém, se a gente não vigiar, o mundo, os ensinamentos estão roubando a preciosidade de Deus na vida dessas crianças. Eu já disse aqui, torno a dizer, nós, talvez pais, fazemos de tudo para os nossos filhos crescerem na vida, e isso aí é importante sim.
às vezes botamos na melhor escola, compramos a melhor roupa, o melhor sapato, e não está errado. Às vezes incentivamos nossos filhos a estudar para ter uma profissão boa, para ganhar bem, para ganhar muito mais do que a gente ganha. Isso é bom, não está errado não. Mas às vezes o que é importante, o que é mais importante, é incentivar nossos filhos a ler Bíblia, orar, desejar o episcopado, desejar a obra de Deus, desejar o reino, desejar ser evangelista. Às vezes isso não passa pela nossa mente. Às vezes o filho diz: eu quero evangelizar. Está para canto, irmão, menino, fica aí. Aí bem que a rua não, só tem bebo, drogado. Às vezes nossos filhos têm desejo de querer fazer a obra e nós estamos abafando o desejo de Deus. Estamos incentivando nossos filhos a ser bons cidadãos nessa terra, e isso aí é certo. Mas não estamos incentivando nem ensinando nossos filhos a ser verdadeiros cidadãos do céu. Crescer não apenas em uma profissão, mas crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Ver os nossos filhos crescendo e desejando: eu quero ser um instrumentista, eu quero tocar violão, eu quero tocar teclado, eu quero fazer parte do louvor, eu quero evangelizar, eu quero ser um pregador da palavra. Meus irmãos, não tem bênção maior que um pai ou uma mãe ver os seus filhos sendo criados na presença de Deus e crescendo na presença de Deus e frutificando na presença de Deus. Essa é a bênção do Senhor, irmão, para nós, para a igreja, para o povo dele. Só que isso, irmão, tem se perdido. Eu não estou falando nem do mundo, porque o mundo já não é maligno. Eu estou falando do povo de Deus. Isso tem se perdido no meio do povo de Deus. Jovens não têm mais interesse pelas coisas do Senhor. Jovens que vão para a igreja para namorar, para casar, para arrumar namoro, fica. Jovens que vão para a igreja por causa de uma oportunidade que deram. Que quando chega o evangelho do confronto, correm e vão-se embora. As pessoas perderam realmente o sentido e o alvo do que é servir ao Senhor. E eu já disse aos irmãos: se o seu lar, se o meu lar, se o nosso lar estiver alinhado com a vontade de Deus, se o nosso lar for um lar forte em Deus, a igreja será forte em Deus. Se o seu lar é um lar de oração, a igreja será uma igreja de oração. Se os seus filhos oram por você em casa, num culto de oração, os nossos filhos não terão dificuldade de abrir a boca para orar. Porque isso vem da onde? De casa. Isso vem de casa, irmãos. E nós estamos passando desapercebidos, deixando essas coisas para depois. Queremos ver nossos filhos fazendo, mas nós não estamos ensinando. Estamos preocupados muitas vezes com aquilo que pode trazer benefícios para nós, para essa vida. E esquece que um dia tudo isso vai passar. O maior e melhor legado que podemos deixar para os nossos filhos é o Evangelho. É o ensinamento da palavra do Senhor. Precisamos nos levantar. Precisamos santificar a nossa casa. Santificar significa separar. Precisamos separar a nossa casa, irmãos, para servir ao Senhor. Precisamos fazer nós entender que eles vieram ao mundo para ser separados, para servir ao Senhor. Precisamos separar o nosso lar para ter momentos com o Senhor. Você tem momento para trabalhar, para lavar roupa, para varrer casa, a sua atividade. Temos que ter um momento no nosso lar para o Senhor. Precisamos santificar. Não permitir que programações mundanas entrem no nosso lar, através de televisão, através de redes sociais. Precisamos ter cuidado, que o diabo é sutil. Muitas vezes é por aí que ele entra. E aí às vezes não conseguimos entender porque o filho está oprimido, porque a filha está oprimida, porque os filhos estão desobedientes. Não conseguimos entender. Porque nós como pais estamos afrouxando. Estamos sendo frouxos. Manifestamos uma espiritualidade na igreja, mas em casa não tem. Não há espiritualidade. Dói, né, irmão? Isso. Dói, né? Mas vai doer muito mais que necessário. Até que eu e você se renda e entenda que a nossa casa é do Senhor. Bata quantas vezes o Senhor for necessário bater em mim e em você. Repreenda quantas vezes for necessário, para que eu e você se alinhem à vontade dEle. Essas palavras aqui, meus, são espírito e vida, irmão. São exemplos de homens que erraram. E que se nós olharmos e se botarmos em prática, não cairemos nos mesmos erros. Precisamos levantar e santificar a nossa casa. Você está santificando o seu lar? Você está santificando a esposa? A esposa está santificando o marido?
o casal está se ficando os filhos, o lar está sendo ficado, está sendo separado para servir ao Senhor. Há momento no lar onde nós pegamos nossos filhos para cantar louvores, vamos adorar aqui ao Senhor. Esses dias, pela misericórdia, Deus me deu uma experiência no lar, onde eu orando com a esposa e com os filhos, cada um fazendo sua oraçãozinha do seu jeito, e Deus nos tomou com a alegria do Espírito ali, no quebrantamento, no Espírito. Até meu filho, meu irmão Manuel, chorou, eu fiquei maravilhado. Ele chorou na presença de Deus, porque ele foi tocado e visitado pelo Espírito. Ver nossas crianças orando, chorando, pedir misericórdia para a salvação dos familiares, dos que estão perdidos. E quando o irmão meu vai orar por quem fuma, ele disse: Senhor, abençoa os que estão na fumaça. É a expressão que ele usa, os que estão na fuma. E às vezes a sinceridade do coração, irmãos, move Deus visitar a nossa vida. A gente já perdeu tempo demais, igreja. Eu já perdi tempo demais. Está na hora de Deus saculejar a nossa vida e fazer entender que há uma responsabilidade. E a gente não pode ser omisso, não podemos estar dispersos, irmão. O mundo é veloz, o diabo é veloz. As coisas estão aí acontecendo e nós estamos alheios. E vamos cair em si quando o juízo chegar. Vamos só cair em si quando o dano vier. Precisamos nos levantar. Levanta-te, santifica o povo. Santifica, diz o Senhor. Temos que nos santificar. E agora vamos falar um pouco desse pecado. Quem foi que cometeu esse pecado? Um homem chamado Acã. Acã, a Bíblia diz que ele viu em Jericó uma capa babilônica, um pouco de ouro, algo que foi belo aos seus olhos, mas havia uma ordem sobre a vida de Israel e sobre a vida de Acã. E Acã viu isso, não é para pegar nada. Não é para pegar nada. E aí, irmãos, o problema não é quando a gente vê e apenas deseja, é quando a gente pega, é quando a gente pratica o ato. O problema está aí. Acã, ele não pensou nas consequências. Ele foi iludido pela cobiça e se deixou levar por aquilo que parecia ser proveitoso para ele. E muitas das vezes tem coisas que parecem ser proveitoso para nós, que nós levamos para o nosso lar, e aquilo muitas vezes será derrocado a nossa casa, será o motivo da queda dos nossos filhos, será o motivo do juízo de Deus sobre nós, da cobrança, da consequência. Acã não pensou nisso. Mesmo estando debaixo de uma palavra que Deus te disse, se vocês pegarem, vocês vão ser malditos, porque tudo que está lá é maldito. E o ser humano é teimoso, né? O ser humano é teimoso. Deus disse no Éden: não coma do fruto do conhecimento, porque no dia que Deus você comer, certamente você morrerá. O que foi que o homem fez? A desobediência trouxe uma consequência, não só a eles, mas toda a humanidade. A desobediência de Acã trouxe uma consequência, não só para ele, mas para todo Israel. E Deus disse aqui no versículo 13: enquanto o anátema estiver no vosso meio, eu não serei convosco. Enquanto o anátema estiver no vosso meio, vocês não vão vencer os inimigos, vocês vão continuar sendo derrotados. Enquanto a gente não se posicionar e mudar algumas coisas dentro da nossa casa, a gente vai continuar vivendo em peleja e sendo derrotado nas pelejas, porque Deus não será conosco, porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com quem não se submete a obedecer a sua palavra. Ele não tem. Enquanto vocês não tirar o anátema, vocês vão perder, vocês vão penar. Qual é o anátema que está na tua casa? Eu preciso saber o que está na minha. E eu estou procurando saber em Deus, porque Deus é quem vai mostrar, porque Deus mostra. Porque tem acontecido algumas coisas na nossa casa que não deveriam acontecer. Porque muitas vezes eu vejo famílias dizendo: a família do rico está melhor do que a minha que estou na igreja. Alguém já ouviu isso? Já ouvi. Porque os ricos na piedade, no pecado tem paz, e eu sou cristão, não tenho paz no meu lado. É só
mais não. Porque se eu busco, o negócio está tão ruim. Então é melhor não buscar para ficar bom. Esse é um tipo de Satanás. Enquanto vocês não tirar nada desse Deus, eu não serei convosco. Vocês não vão prevalecer dentro de mim. Vocês vão ser derrotados. E aí Deus deu uma orientação, lançando sorte sobre as tribos, sobre as famílias, e caiu sobre a família de Acã. Um homem que, pela sua cobiça, pelo seu desejo desenfreado em desobedecer a palavra de Deus, trouxe maldição e juízo sobre a sua casa. Mas nós precisamos ter cuidado com uma escolha errada. Lembra lá do texto do domingo passado, sobre Ló? Uma escolha errada, uma decisão errada, ou uma vida caminhada sem a direção do Senhor, isso é perigoso, porque nós poderemos trazer sobre nós não a misericórdia, mas o juízo. O juízo. Isso é perigoso. Foi o que Acã, ele plantou e ele colheu sobre a vida dele. Não porque Deus é mau. Deus não é mau, Ele é justo. Deus falou ou não falou a Adão? Falou. Deus falou ou não falou a Acã? Falou. Mas ambos não deram ouvido e ambos pagaram o preço. E se eu e você não der ouvido à palavra dele, vai colocar em prática, nós vamos pagar preço. Vamos pagar preço. Às vezes o preço é caro. Às vezes o preço é caro. A Bíblia diz: não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes. Porque o que faz eu e você ser vencedor é ser praticante, não é apenas ouvinte. O que faz é você ser firme, o que faz o meu lá e o teu lá ser firmado no projeto, é sermos praticantes da palavra. O homem que ouve a palavra e pratica, vê só que sempre está ligado ao homem, porque a responsabilidade maior dentro do lar, e a mulher junto para ajudar. O homem que ouve a minha palavra, disse Jesus, e as pratica, é semelhante àquele que construiu uma casa sobre a rocha, pois vem a enxurrada, vem os ventos, bate na casa, mas a casa não cai. Louvado seja Deus. É a prática da palavra que faz o meu lá e o teu lá estar de pé. É a prática da palavra, é a obediência à palavra que faz o meu lá e o teu lá resistir contra toda a astuta cilada do diabo. Todo temporal terrível, todo período de luta, o que vai fazer a minha casa e a tua casa estar junta, é a prática da palavra. O que vai nos fazer vencer é estarmos juntos praticando a palavra. Amém, meus irmãos? E aí foi havendo uma investigação, lançando sorte sobre as tribos, caiu na tribo de Judá, caiu na casa de Acã, a família foi se estreitando. Acã teve a oportunidade de confessar. Josué foi eu guerreiro, meu irmão, estou pronto a me arrepender. Mas não, a investigação foi acontecendo, foi se aproximando a cada dia dele, e ele preferiu esconder. Leia comigo o versículo 20 do capítulo 7. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobiceiros, e tomei-os, e eis que estou escondido na terra, no meio da minha tenda, a prata debaixo dela. Olha só, ele trouxe para onde? Para dentro da tenda. Ele levou dentro da tenda, na sua casa, algo que Deus disse que não servia, ele levou para dentro de casa. E tem muitas coisas que não é mais para fazer parte do nosso lar, e às vezes nós permitimos. Às vezes nós levamos porque achamos que é bom, que é proveitoso, certas distrações, atrativos, certas coisas. Precisamos, irmãos, em tudo ter discernimento. Porque Acã, não, misericórdia. Acã viu que aquilo era bom aos olhos dele, ele cobiçou. E lá em Tiago 1,15 diz
assim, ó, então a cobiça, depois de haver concedido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A cobiça é um pecado pelo qual muitos têm caído, irmãos. Acã viu algo proveitoso e cobiçou, e escondido das pessoas, mas não escondido do Senhor, irmão, porque muitas vezes podemos ocultar coisas das pessoas, mas Deus, Ele vê todas as coisas, como a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. Podemos esconder das pessoas, podemos ocultar o nosso pecado, nosso erro das pessoas, mas não de Deus. Ele teve a oportunidade de confessar, mas não confessou. E quando chegou em cima dele, a prova mostrava que era ele. Disse que ele confessou. Na verdade ele não confessou, apenas ele assumiu. Porque o confessar é quando você peca e você sente uma cobrança do céu e vai se arrepender. Ele não. Ele viu a investigação acontecendo, ele viu que as conversas estavam chegando e estavam caindo em cima dele, e ele preferiu ficar ocultado com aquilo. Ele sabia que ele assumiu ou confessou, porque ele sabia que não tinha mais para onde correr. E às vezes a gente só quer confessar quando os outros descobrem. Às vezes a gente só quer assumir os nossos erros quando os outros descobrem. Porque enquanto ninguém sabe, é melhor ficar ocultado. Porém, a Bíblia diz que tudo que é feito no oculto será revelado às claras. E foi o que aconteceu com Acã. Ele teve a oportunidade e ele preferiu esconder. Ele levou aquilo que era nada, maldito. Ele não pensou nos seus filhos, porque ele tinha filhos e filhas, e tinha esposa. Ele não pensou nos seus filhos, ele não pensou na sua esposa, ele não amou os seus, ele não teve noção da gravidade que aquilo poderia trazer sobre o seu lar. Imediatamente ele se deixou levar pela cobiça, pelo benefício de ouro, de prata, de uma capa, e pegou e colocou na sua tenda, enterrou na sua tenda. Não sei se a Bíblia não relata se os seus filhos sabiam, se a sua esposa sabia. Estava enterradinho. E isso foi o motivo da mão de Deus pesar sobre a vida dele. Precisamos ter cuidado com a cobiça, com aquilo que atrai os nossos olhos, com aquilo que parece ser bom. Precisamos ter cuidado com o que nós levamos para dentro da nossa casa. Porque hoje em dia nós vemos um mundo maligno, muitas coisas são oferecidas a Satanás, roupas, certas coisas. Hoje em dia é difícil. Precisamos constantemente estar em oração. Você comprou uma roupa, antes de você vesti-la, apresenta a Deus e ore. Senhor, se for oferecido isso aqui a alguma entidade, que seja cancelada agora em nome de Jesus. Parece loucura, mas é um mundo espiritual. É um mundo espiritual. Precisamos ter cuidado com certos brinquedos que levamos para dentro da nossa casa com nossos filhos. Não sabemos se aquilo for oferecido a uma entidade para poder ter um comércio grande, vender muito. Precisamos ter cuidado, porque isso aí é real. E o diabo, ele é astuto, irmãos. Ele sabe que eu e você não vai permitir uma macumbeira ir na nossa casa para passar o dia conversando. Ele sabe disso. Ele sabe que a gente não vai permitir algumas coisas que está claramente na cara, que é a obra das trevas, entrar dentro da nossa casa. Ele sabe. Olha o que ele faz. Ele é astuto. Eu vou entrar por outra coisa. Eu vou entrar pelo desenho. Eu vou entrar pela roupa. Eu vou entrar pelo brinquedo. Às vezes eu vou entrar para uma pessoa próxima a você que é oprimida, que vai e entra, deixa uma dificuldade lá. Temos que ter discernimento. Tudo que é da nossa casa precisa ser consagrado em oração. Não é passar óleo não, como muitos fazem aí não. É você associar com uma ação maligna. Repreende. E se não é para mim, mostra que eu queimo agora. Precisamos ter essa sensibilidade. Precisamos ter, porque o mundo espiritual vai muito mais além do que eu e você compreende. Vai muito mais além. Porque senão a gente, sem perceber, a gente termina trazendo um anátema para dentro da nossa casa. E aí a mão de Deus pega.
E a mão de Deus pesou sobre Acã e sobre a família dele, por causa desse pecado. Porque ele teve a oportunidade de se arrepender, de confessar e mudar o curso da sua vida, da sua casa. Mas ele não preferiu, ele preferiu ocultar. Ele preferiu se manter com aquilo, mesmo sabendo que poderia ter um alto preço. Ou não sabendo. Porque muitas vezes nós achamos que não vai ter cobrança pelos erros que cometemos e que não confessamos. Haverá sim. Haverá um peso. Haverá consequência. Precisamos ter cuidado. Acompanhe comigo o versículo 25. Estamos caminhando para o final. Do capítulo 7. Quando a investigação, chegou para, sei que eu posso falar assim, chegou na casa de Acã, na vida de Acã, e Josué mandou pegar os animais, os seus bens materiais, os seus filhos e as suas filhas, e levaram para outro lugar. E no versículo 25 diz assim: e disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará aqui este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Esse foi o triste fim de Acã e da sua casa. É porque Deus é mau? É porque Deus não quer que eu e você andem dizendo que somos dele e ferindo a palavra, desobedecendo a palavra, quebrando os princípios. Para Acã veio a morte física, e para nós nem sempre vai vir a morte física de imediato, mas vem a pior, que é a morte espiritual. E morte espiritual é viver tendo o nome de quem está vivo, mas está morto. A morte espiritual é ter Bíblia, é estar na igreja, é cantar louvores, mas o Senhor não está mais presente. O Espírito Santo já saiu, porque morte é afastamento da vida verdadeira. Nós só temos vida quando estamos em Cristo, em comunhão com Cristo, porque Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. O fim de Acã não é o que Deus queria para ele, mas ele preferiu esconder do que confessar. Ele preferiu arriscar, pagar o preço, e ele pagou. E todos aqueles que estavam com ele também pagaram. Eu creio que nenhum pai aqui quer o mal do seu filho. Nenhum de nós queremos o mal para nossos filhos. Mas muitas das vezes, sem discernir, nós estamos semeando o mal da nossa casa. Com algumas coisas que parecem ser inútil, parece não ter nada a ver, mas aquilo muitas vezes vai se implantar no nosso lar uma luta, uma dificuldade. Às vezes é um desenho que a gente bota para o nosso filho assistir. Todo aquele desenho que seu filho ou o meu assiste, que ele fica hipnotizado, e quando você tira, ele fica estressado, pode ter certeza, tem uma ação do diabo ali por trás. Até os desenhos evangélicos, nós temos que ter cuidado. Porque eu me lembro de uma experiência que eu tive há um tempo atrás, onde eu botava desenhos bíblicos para o meu filho, Noé, a Arca de Noé. E uma vez eu parei assistindo com ele, e comecei a ver alguns gestos no desenho, que não condizia com o desenho que deveria ser bíblico. Gestos obscenos, gestos que são feitos em cultos satânicos. E quando eu ouvi, eu digo, Noé fazendo isso. E nós temos que ter cuidado. O diabo, ele é astuto. Os agentes das trevas estão aí, irmãos. Assim como existem os cristãos servos de Deus, também existem os servos de Satanás. E eles estão aí. E eles querem estar no meu lar e no teu lar. E sabe como é que eles fazem? Vamos criar aqui uma série de desenhos bíblicos, porque os filhos dos cristãos só assistem desenho bíblico. Mas vamos botar um desenho bíblico com uma ação, com uma fonte das trevas. E esse discernimento está lá. E nós temos que ter cuidado. Se você for botar um desenho para o seu filho, ore a Deus, peça discernimento, peça para Deus te mostrar o que os seus olhos físicos não vê. Assista primeiro, para depois permitir seu filho assistir. E esses dias Deus tem cobrado de mim acerca disso, porque nós permitimos nossos filhos assistir.
Eu lembro uma experiência que eu vi uma vez de uma senhora, e ela chegou para o pastor e disse que a filha dela gostava muito de assistir um desenho. Não vou dizer aqui o nome desse desenho, porque até alguém vai para o YouTube, possa ser que tenha slide, né? E ela lavando as roupas dela ali, e a filha na sala assistindo, a menininha pequena, 7 anos, 6, 7 anos, assistindo desenho que ela gostava, amava muito, ficava o dia todo ali, não dava nem para trabalhar a mãe. Não é assim que às vezes a mãe gosta, né? O filho hoje é uma bênção, passou o dia assim dentro do trabalho. E aí a mãe ali, naquele processo, voltou para pegar as roupas, quando passou pela sala, estava a filha se despindo, tirando já a última peça de roupa ainda, se despindo. E a mãe chamou: meu filho, o que é que está acontecendo? Por que você está tirando? Eu não vou lavar essa roupa não. Não, irmão, eu estou tirando porque fulano do desenho disse que é para eu tirar. Mãe cristã. E a mãe, quando terminou as atividades, depois pegou o desenho do povo, assistiu no mínimo umas 10 vezes e não viu essa frase no desenho. Não tinha nenhum momento do desenho essa frase, o personagem pedindo para a criança tirar a roupa e ficar despida. Porque são mensagens subliminares das trevas justamente para as crianças. E nós temos que vigiar. Não podemos estar dispersos não, porque às vezes estamos vivendo nossa vida secular boa e os nossos filhos dentro de casa estão sendo bombardeados com seta das trevas. E depois a luta fica maior para nós. Depois fica maior. Não sejamos como Acã. Sejamos prudentes. Sejamos praticantes e obedientes à palavra do Senhor, porque a obediência da palavra nos guardará de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra de Deus para o nosso coração. Que Deus continue abençoando o teu lar, a nossa casa. Que o nosso lar seja um ambiente da glória e da presença do Deus vivo. Amém?